Louvado e glorificado seja o nome do nosso Senhor. Nós estamos tão gratos a Deus por ainda termos uma possibilidade de estarmos aqui reunidos na sua santa presença. E mais uma vez queremos saudar de todo o coração a todos, desejar as bênçãos de Deus, todos que vieram de perto e de longe, e também todos que estão ligados conosco via internet. O Senhor nos abençoará ricamente e já fomos abençoados pelos maravilhosos hinos e sentimos já a presença de Deus. Vamos também juntos ainda entoar 2 hinos, começando com o hino número 2 do pequeno livro. Canta-me mais uma vez, número 2. Sim, isso é algo maravilhoso. E hoje à noite nós podemos, com alegria, ouvir a palavra de Deus. Eu me alegro já. Vocês também? Amém. Vamos cantar ainda número 3. Você está puro pelo sangue. Bist du rein durch
obrigado. Sim, que graça, irmãos e irmãs. Ainda podemos ir ao Senhor assim como somos e colocar tudo debaixo da cruz, e o seu sangue ainda tem o mesmo poder para purificar, para curar, para nos tornar mais alvos que a neve. Quando eu me converti no Brasil, eu cantei isso, mas eu sequer sabia quão branca era a neve, somente quando vim à Alemanha e estive então nas montanhas, sequer podia se olhar na neve. Quando o sol brilha sobre a neve, é tão branco, é tão claro, os olhos doem, mas tão branco. O Senhor lavou os nossos pecados, estamos purificados e santificados diante dele, e podemos louvar e glorificar o seu nome. Vamos juntos ler uma palavra para a introdução de 1 João, capítulo 3. 1 João, capítulo 3, a partir do versículo 19. Então o irmão Alfred Bork orará conosco. 1 João, capítulo 3, a partir do versículo 19. E nisto conhecemos que somos da verdade, e diante dele asseguraremos nossos corações, sabendo que se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que os nossos corações e conhece todas as coisas. Amados, se o nosso coração nos não condena, temos confiança para com Deus, e qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. E o seu mandamento é este: que creiamos no nome de seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o seu mandamento. E aquele que guarda seus mandamentos, nele está, e ele nele. E nisto conhecemos que ele está em nós, pelo Espírito que nos tem dado. Até aqui, esta santa palavra de Deus. Nós levantamos agora para a oração. Vamos orar juntos. Pai Celestial, nós te agradecemos também nesta noite por podermos estar aqui novamente, e nós cremos que Tu estás presente, de acordo com a Tua promessa. Céus e terra passarão, mas a Tua palavra, as Tuas promessas, Tu cumprirás. Também, nesta noite, te agradecemos por esta palavra que já ouvimos. Tu és maior que nosso coração. Tu sabes também nesta noite como os nossos corações e o que temos em nossos corações. Senhor, nós chegamos à Tua presença assim como somos e te pedimos: fale, atue no nosso meio. Senhor, esta é a nossa oração e o nosso pedido, que Tu se reveles no nosso meio, que possas confirmar a Tua palavra, confirmar a Tua presença se torne revelada, que se há enfermos no nosso meio, que sejam curados,
que aqueles que ainda não creem cheguem à fé, sejam guiados à fé, e os que estão amarrados que sejam libertos. Senhor, nós lemos na Escritura que onde você está, tu está com a tua glória, com o teu poder está presente. Nós cremos nisto também nessa noite. Vem tu ao teu direito, atue, fale tu, unja o nosso irmão que trará a tua palavra. Por favor, o guie pelo teu Espírito Santo e que a tua palavra possa cumprir em nós aquilo para o qual nós ouvimos, que possa atuar a fé para que tu possas fazer o que tu prometestes. Senhor, nesta noite estamos aqui com uma grande expectativa e nós confiamos que tu nos abençoarás. Nós pedimos tudo isto no nome de Jesus. Amém. Vamos cantar ainda o primeiro coro. Eles vêm do leste e do oeste. E ainda o corinho 11, não é ele maravilhoso? Amém. Vocês podem sentar-se. Isto não somente cantamos, isso nós cremos de todo o coração. O seu nome é maravilhoso, conselho, poder, eterno Pai e príncipe da paz. Primeiramente, brevemente, as saudações da Moldávia, Bulgária, Ucrânia, Uzbequistão, saudações especiais da irmã Dimenchko, saudações de Karaganda, do Cazaquistão, saudações de Montreal, saudações do irmão Forestieri e da igreja, saudações do irmão Bulumba, saudações do irmão Gilson, saudações do irmão Ellis de Edmonton, saudações do irmão Nyag, saudações do irmão Mamba, saudações do irmão Bia, saudações do irmão Jürgen, saudações do irmão Daniel, da cidade do Cabo. Então, família Kalala, de Zimbábue, Jacques, de Abidjan, Cecil, da África do Sul, Sila, da Argentina, irmão João, de Bucareste, irmão Graf, da Suíça, irmão Trapani, da Itália, irmão Gonga, está no momento na África do Sul.
mais o irmão Siegfried da África do Sul, irmão Georges, irmão Joseph de Kinshasa, saudações do Burundi, saudações do irmão Bulumba, saudações do irmão Joseph Lilanga, saudações de Budapeste, saudações do irmão Etienne Ginton, com Apocalipse 1, versículo 3, saudações do irmão Deu, saudações do irmão Ouvite e todos da Finlândia, saudações da capital da Costa do Marfim, saudações do irmão Bruce da Estado do Cabo, saudações do irmão Funda de Aru, saudações mais uma vez da Romênia, saudações do irmão Motica e dos anciãos, mais uma vez saudações da África do Sul, saudações do irmão Salomão, ele saúda com Apocalipse 19, versículo 7, saudações do irmão Silva, da África do Sul, saudações de Portugal, sim, saudações de Portugal, do irmão Oleg e todos os crentes lá, irmão Anderson da Nova Zelândia, irmão Tabo da África do Sul, irmãos do Kolwezi, irmãos de Solwitz, um pertence à República do Congo, um pertence à Zâmbia, o irmão Schofer, irmão Ellis de Edmonton, alguns ainda não tem mais aqui, que saúdam o irmão Nyagi de Nairobi. Eu disse, simplesmente é poderoso que nós, com todos estamos ligados com todos no Senhor e sabemos que Deus, de fato, deixa passar a última mensagem e que todos que são de Deus ouvirão e atentarão para aquilo que o Senhor tem a nos dizer. Então, por favor, não sorriam. Aqui temos saudações de Montreal, Edmonton, Nairobi. Por favor, agora não riam, mas nós temos uma pergunta estranha que ainda não foi colocada nesse lugar, mas deve simplesmente nos alegrar. A pergunta é que se irmãos e irmãs podem, quando eles saúdam, podem se saudar com um beijo, qual seja, se referindo a 2 Coríntios, capítulo 13. Nós falaremos isso em toda brevidade. 2 Coríntios, e aqui também temos que simplesmente dizer quão importante é não somente ler um versículo, mas ler o versículo que vem antes, o versículo que vem antes e o versículo que segue. Então, não haverá mais pergunta. Vamos ler. 2 Coríntios, capítulo 13, no versículo 11 está escrito: quanto ao mais, irmãos, regozijai-vos, sede perfeitos, sede consolados, sede de um mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de amor e de paz será convosco. E agora, direcionado aos irmãos, saudai-vos uns aos outros com o ósculo santo, o beijo santo. Todos os santos vos saúdam. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com vós todos. Amém. Nós percebemos de fato quão é importante não somente ler um versículo, mas ler
o que está escrito antes e o que está escrito após. Irmãos e irmãs, que nós vivemos chegamos num tempo muito especial, todos nós compreendemos, é de fato tempo do fim em todos os campos, em todos os níveis. Por exemplo, quando aquilo que é pensado para nós, se levarmos isso em conta, que o Evangelho do Reino de Deus será pregado a todos os povos. Isso se refere àqueles que foram chamados para ouvirem a palavra, para crerem, receberem a última mensagem divina e serem trazidos de volta ao princípio. Da mesma forma, nós vemos todas as outras coisas como tomam seu caminho. A ordem divina com família, com casamento, já não vale mais. Tudo, de fato, saiu dos trilhos e não sabemos onde vai guiar isso. Mas uma coisa sabemos, tudo terminará lá onde o caminho largo termina, com todos que simplesmente não ouviram a palavra e não se deixaram alcançar pela graça de Deus. Não podemos mudar isso. A mim move, somente brevemente, o que nós internacionalmente percebemos, ouvimos do dia 27 de janeiro, o que aconteceu com Auschwitz, o que aconteceu com 6 milhões de judeus. E eu digo isso pelo seguinte motivo, porque de fato esta foi uma pergunta que queimava em meu coração, porque eu já sabia no começo dos anos 50, quando se tornou conhecido o que de fato havia acontecido, o que está escrito em Gênesis 12, versículo 3, quem te abençoa, eu abençoarei, quem te amaldiçoa, este amaldiçoarei. E se então pensarmos, vamos falar abertamente, aconteceu no nome alemão, em, de fato, crime. Você imagina se temos um passaporte alemão e se também uma vez está na Austrália, na Nova Zelândia, após uma reunião, se recebe dito de um irmão: ouça, você é o primeiro alemão que eu sequer aceitei e que de fato só posso aceitar. Vamos tornar isso breve. De fato, isso me moveu muito. Como todos os crentes após a Segunda Guerra Mundial, independentemente se eram igrejas ou igrejas livres, simplesmente houveram horas de oração, horas bíblicas foram organizadas, porque todos nós tínhamos a impressão que a maldição havia caído sobre nosso país em relação àquilo que havia sido feito com os judeus. Então, de fato, veio aquele dia, dia 2 de dezembro de 1962, quando o irmão Branham, de fato, simplesmente assim, ele disse: irmão Frank, não se preocupe, sobre a Alemanha não há maldição. Deus somente trará a responsabilidade àqueles que fizeram de fato as coisas. Vocês não podem imaginar o que no momento se passou dentro de mim. E se nós
fizermos somente uma vista muito curta na história, então nós temos que dizer simplesmente, desde a fundação do Império Romano, nós sabemos que o reino babilônico, o reinado medo-persa, o reinado grego, e então depois veio o Império Romano. E todos nós sabemos o que aconteceu em 63 a.C., 31 a.C., quais as regiões que foram incluídas no Império Romano, e somente esse um ponto não faz parte da pregação, mas somente esse ponto. No momento, quando o ensinamento da Trindade foi inventado, de fato, foi na Trindade pela primeira vez, o povo de Israel foi amaldiçoado. Em 321 foi o ano que foi proibido o sábado aos judeus, o Shabat. E o domingo foi feito por obrigação, e as sinagogas foram transformadas em, lugar de porcos. O que foi feito ao povo de Israel em todo esse tempo não pode ser compreendido. Nas 7 cruzadas, desde 1095 até 1292, nessas 7 cruzadas, milhões e mais milhões foram assassinados somente porque eram judeus. E a coroação de tudo isso foi no nosso tempo. Graças seja a Deus, o Senhor, que nós não temos culpa, mas sim que, de fato, Deus, o Senhor, somente levará a responsabilidade àqueles que fizeram isto. Então nós vemos o irmão Branham, na abertura dos 7 selos, no 5º selo, ele explicou que todos os judeus que também nesse terceiro reino foram mortos, que eles gritaram por vingança e que lhes foi dado veste branca e lhes foi dito: esperem até que vossos irmãos e conservos da mesma forma tenham sofrido a morte. Irmãos e irmãs, aqui nós temos tal alerta que nos tem que alcançar no íntimo do nosso interior o que o nosso Senhor disse naquela época, quando ele chorou sobre Jerusalém. Lucas 21 é o campo onde o tempo do fim é mais uma vez iluminado, mas Lucas 19, quando ele chorou sobre Jerusalém e disse: se tu tivesses reconhecido no teu tempo o que guia para a tua paz, o que serve para a tua paz. E então, no Evangelho de Lucas, no capítulo 11, nós temos no versículo 52 o alerta que o Senhor expressou naquela época. Lucas, capítulo 11, versículo 52. Ai de vós, doutores da lei, que tirastes a chave da ciência da salvação. Vós mesmos não entrastes e impedistes os que entravam. E então, se abrirmos a palavra no Evangelho de Lucas, no capítulo 7, Lucas, capítulo 7, aqui poderia ser lido a partir do versículo 27, onde o nosso Senhor simplesmente ordenou o ministério de João Batista, e então no versículo 30 ele disse: mas os fariseus e os doutores da lei
rejeitaram o conselho de Deus contra si mesmos, não tendo sido batizados por Ele. Aqui nós temos, de fato, tal alerta que tem que ir passar por nossa medula e ossos. João Batista, um profeta prometido, do qual o Senhor disse, vejam, eu enviarei meu mensageiro adiante de mim para que prepare o meu caminho. E os escribas, eles tinham suas interpretações e festejavam, mas perderam o dia da visitação graciosa de Deus. E então o Senhor teve que dar o veredito aqui, o juízo. E em Lucas 21, teve que dizer o que aconteceria. Lucas 21, versículo 24. E cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. Irmãos e irmãs, o que acontecerá com todos aqueles que em relação à mensagem, o mensageiro que Deus prometeu para o nosso tempo e a mensagem que Ele nos deu, o que será com todos aqueles que zombam disso? O que acontecerá com eles, irmãos e irmãs? Que Deus nos deu a graça para reconhecermos, para aceitarmos, crermos e recebermos revelado que o Senhor deu uma promessa que se cumpriu no nosso tempo. E por isto, nós somos um povo eleito, um santo sacerdócio, os primogênitos consagrados ao Senhor, que Ele comprou através do seu sangue. E também isto foi ressaltado nos hinos através do sangue do Cordeiro. Se um incrédulo ouve lavado no sangue, ele começa a pensar como isso pode acontecer. O que deve ser isso sequer? Então, de fato, temos que ir ao princípio e saber a vida está no sangue. E o Senhor disse, e o homem, o Senhor falou, Deus falou, e o homem se tornou alma vivente. Então, simplesmente temos que saber que no jardim do Éden, os 2 primeiros cordeiros foram abatidos para que Adão e Eva pudessem ser vestidos. Então temos que saber quem sacrificou um cordeiro, por exemplo, Abel. Então temos que saber, em Êxodo capítulo 12 está escrito, quando eu vir o sangue, eu passarei vos poupando ao largo de vocês. Irmãos, irmãs, nós pregamos não somente uma mensagem do tempo do fim, nós pregamos a plena salvação que Deus, em Jesus Cristo, nosso Senhor, pela graça, nos deu. E que Ele, como Cordeiro de Deus, derramou seu sangue para que nós pudéssemos ser lavados mais alvos que a neve. O irmão Branham, na pregação, reconheçam o dia e a mensagem. Aqui, na página 25, ele disse, reconheçam o dia e a mensagem, página 25. Vocês veem a mensagem da hora. Vocês podem compreender onde estamos? A mensagem a partir da Escritura
anuncia a vocês em qual hora nós vivemos. E então, Jesus, ele disse aos israelitas, se vocês ao menos pudessem ter reconhecido no vosso dia o que serve para a vossa paz, um dia, ele, a partir do Monte das Oliveiras, ele olhou para Jerusalém e disse, Jerusalém, Jerusalém, e chorou. Então, antes, o irmão Branham disse, direcionado a nós, na página 22, o que deve ser restaurado nesses últimos dias. Ouçam, irmãos, das igrejas cristãs, a festa de Pentecostes original, como foi no princípio, tem que ser restaurada. Assim, será restaurada antes que a festa das trombetas para Israel possa ecoar. Tem que ser restaurada e tem que ser algo através do qual acontece isso. Então vem Malaquias, os últimos versículos, onde diz que o coração dos filhos será tornado de volta à fé dos pais. Simplesmente poderoso saber que Deus tem um plano de salvação e que nós, de fato, de coração, podemos crer. Nós não seguimos fábulas engenhosas. Nós seguimos a palavra revelada de Deus e nós cremos de todo o coração, como a Escritura disse e ainda hoje diz. É de fato interessante ler quantas vezes no Novo Testamento a fórmula ou a expressão foi escrita assim como a Escritura diz ou como está escrito. Leiam uma vez isto. Chegamos a quase 150 vezes. No Novo Testamento está a prova, foi dada a prova que tudo o que estava no Velho Testamento, nos profetas, o que havia sido anunciado, de fato, se cumpriu. E ainda acontece agora. E que nosso Senhor, naquela época, pôde ler e dizer, hoje, esta Escritura se cumpriu diante dos vossos olhos. Que Deus nos deu a graça, de fato, que ouçamos a palavra da hora, que a creamos e assim a recebemos revelada. Este é o grande presente que Deus, pela graça, pôde dar a nós. Então, chegamos também àquilo que, como aqueles que nos tornamos crentes, temos que fazer o correto começo. Todos têm que entrar pelo caminho estreito, têm que entrar pela estreita porta, têm que abandonar o caminho largo que guia à perdição. E aí nosso Senhor diz no Evangelho de Mateus, a palavra conhecida, Mateus capítulo 11, lá o nosso Senhor, Ele exclama, vinde a mim todos. Simplesmente o caminho foi preparado e nós podemos vir ao nosso Senhor, especialmente todos que são novos, todos os jovens, todos aqueles que ainda não vivenciaram ao Senhor. Aqui recebemos escrito, Mateus capítulo 11, nos foi dito, a partir do versículo 28, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos,
E eu vos aliviarei. E eu vos aliviarei. Descanso no Senhor, paz com Deus, pela fé na obra de redenção consumada na cruz do Gólgota. E todos que vêm ao Senhor, a eles é dito no versículo 29, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Tomai sobre vós o meu jugo. Eu aqui já, um tempo atrás, eu disse, vocês sabem o que é um jugo? Um jugo é simplesmente que dois caminham no mesmo passo um com o outro. É colocar nos ombros, por exemplo, um jugo para os bois. Então, de fato, eles têm que caminhar no mesmo passo, para que não haja atrito, para que tudo esteja correto. Nós temos que estar no mesmo passo com o nosso Senhor. Temos que ser trazidos a isso. Nós temos que estar em concordância com cada palavra de Deus. Temos que ser trazidos a isso. Tomai sobre vós o meu jugo, não cada um por si, mas sim comigo. Enoque caminhou com Deus. Nós temos e podemos caminhar juntos com Deus em concordância com a sua preciosa e santa palavra. Então vinde a mim. Não ao pregador, venham ao Senhor, venham ao Senhor. Ele chama, não o pregador. O pregador, ele dá o chamado somente adiante. O Senhor, ele chama, vinde a mim todos, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então, em Mateus capítulo 10, Mateus capítulo 10, aqui nós temos, a partir do versículo 36, a descrição o que pode acontecer conosco se de fato nos tornamos crentes. Quem de fato se tornou crente não pode fazer compromisso. Nós tomamos nossa decisão para o Senhor, assim como Ele tomou a sua decisão para nós. E aqui está, no versículo 36, em Mateus 10, e vendo a multidão e quem amar pai e mãe mais do que eu não tem valor para mim, mas quem amar filho e filha mais do que eu não tem valor para mim. Então vem no versículo 39, quem achar a sua vida, perdê-la, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. É simplesmente a decisão que nós tomamos e permanece assim. E todos outros que tomarem a mesma decisão caminharão conosco. Aqueles que não tomam a mesma decisão para o Senhor estarão contra nós. Não podemos mudar isto. Então, em Mateus 10, a partir do versículo 36, está escrito o que ainda temos que fazer. Vamos ler versículo 38 em Mateus 10. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Então, o jugo, então a cruz, tomar sobre si e então seguir ao Senhor. Os caminhos dos crentes não estão colocados sobre rosas, estão muitas vezes sobre espinhos, mas Deus de fato
nos deu a graça que nós possamos amar a todos, mesmo que sejamos odiados. Então temos a promessa no Velho e no Novo Testamento que o Senhor, de fato, que Ele estará conosco e que tudo o que o inimigo possa fazer não cumprirá nada. Em Isaías 66, aqui nós temos, no versículo 2, Isaías 66, versículo 2, nós temos a promessa. Isaías 66, versículo 2. Porque a minha mão fez todas essas coisas, e todas estas coisas foram feitas, diz o Senhor. Mas eis para quem olharei, para o pobre e abatido de espírito, e que treme da minha palavra. É simplesmente assim que o Senhor nos tem que dar um coração, pela graça tem que nos dar, para que não esteja endurecido, mas que possa receber na fé as coisas. Em Isaías 45, 54, o Senhor nos deu a promessa que nenhuma arma que seja feita contra nós terá sucesso. Deus está conosco até que passemos do crer para o ver. Isaías 54, lemos. Vamos ler diretamente o versículo 17. Isaías 54, versículo 17. Toda a ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda a língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. Simplesmente, como nosso Senhor prometeu, eu estarei convosco e convosco todos os dias até o fim do mundo. Vamos resumir brevemente porque nós somos gratos hoje, porque sequer nós nos reunimos do leste e do oeste, do sul e do norte. Sim, há uma palavra em Mateus, no Evangelho de Mateus, que viremos do leste e do oeste para ouvir as palavras do Senhor. Deus, de fato, Ele cuidou de tudo. E vamos falar também isto mais uma vez. A graça que podemos vir do leste, do oeste, do sul, do norte, que podemos reunir. A graça que todo mundo pode ouvir, pode vivenciar, do nascer do sol até o seu pôr. Todo o mundo pode saber o que Deus está fazendo atualmente. No começo eu não relatei o que aconteceu na última viagem missionária, mas de fato é todo poderoso. Vivenciar como Deus em todos os povos e todas as línguas, Ele cuidou que o seu povo se reúna, que todas as pregações sejam gravadas e então publicadas em todas as outras línguas. Hoje, o irmão Hermann Hendrich me deu uma introdução numa pregação que eu fiz em 1971 na Romênia, e foi gravada lá, e foi escrita à mão. Então ele disse,
A pregação é de tal forma como se você tivesse feito ontem. De fato, em todos esses anos, nós pregamos a palavra, demos testemunho daquilo que o Senhor nos prometeu e o que Ele está fazendo atualmente. Voltando àquilo que aconteceu na última viagem, até os irmãos do Nepal, os irmãos do Vietnã, os irmãos do Camboja, todos os irmãos vieram e se reuniram em todos os lugares para ouvirem a palavra do Senhor. E eu posso dizer, de fato, tudo aconteceu de acordo com o plano, sejam os voos, ou sejam as reuniões, e temos que simplesmente, em cada lugar, em cada possibilidade, temos que dizer, poderia ser a última vez, que ninguém ainda precisa de tempo para pensar, mas sim hoje, quando ouvirdes a sua voz, não endureçais vossos corações. Não, nós somos de coração gratos a Deus. Até o convite para Dubai, para Abu Dhabi, o convite veio onde não estivemos ainda, para chegarmos lá, para pregarmos a palavra do Senhor. A fome está aí, os convites estão aí, para tudo foi cuidado. De fato, nós temos a última mensagem divina e que todos os escribas passem ao largo disso, e que joguem para fora, batizem o nome do Senhor e dizem que é um ensinamento falso. Não, a Bíblia diz um Senhor, um batismo, uma fé. E a Bíblia não somente diz o que está escrito em Mateus 28, também está escrito em Marcos 16. E o que está em Lucas 24 escrito, e aquilo que o Evangelho de João, capítulo 20, está escrito, com referência com a última missão, a ordem missionária que deveria ser cumprida por todo o mundo, e ainda hoje está sendo cumprida. E como lemos a palavra de 2 Coríntios 13, temos que simplesmente ir após Mateus 28, a Atos dos Apóstolos, ao dia da fundação da igreja do Novo Testamento, para sabermos como a missão divina foi cumprida. Simplesmente temos que caminhar adiante, do capítulo 2 ao capítulo 8, e ao capítulo 10, e ao capítulo 19, para sabermos se foi em Jerusalém, em Samaria ou em Efésios, todos verdadeiros crentes foram batizados no nome do Senhor Jesus Cristo. E Deus simplesmente nos deu a graça que o modelo bíblico fosse respeitado, para que nós voltássemos a Ele, para sabermos que o que Deus fez no princípio e o que Ele ordenou no princípio e o que foi feito no princípio vale até que Ele retorne, até que nosso Senhor retorne para nos levar ao lar. Mas com quem podemos falar sobre isso? Deus tem que falar com as pessoas. E também temos que cuidar quando damos testemunho, se as pessoas dão ouvidos. E somente então, quando de fato compreenderem que não somos que estamos falando, mas sim que o Senhor, através da sua palavra, fala conosco. E nós chegamos sempre ao ponto, a missão que Deus, o Senhor, deu ao irmão Branham, que ele de fato, que ele foi enviado com uma mensagem que anteveria a segunda vinda de Cristo, e que Deus, os nossos caminhos, os meus, os teus, nossos caminhos, Ele guiou de tal forma para que nós soubéssemos disso, para que nós fomos tocados por isso, que nós cremos e aceitamos
somente graça a tudo isto. E de fato, podemos de coração agradecer que Deus, em relação a tudo que Ele prometeu, Ele cuida disto para trazer ao cumprimento. Então, de volta ao princípio, de volta ao ensinamento dos apóstolos, assim como de fato foi no princípio e assim permanecerá até no fim. O Senhor, Ele finalizará o seu plano com as igrejas das nações, o seu plano de salvação. Então ele se voltará a Israel e o seu plano de salvação ele finalizará com Israel. E em Apocalipse 7 nós lemos duas coisas. Primeiramente, dos 144.000 que serão selados. Então até da multidão que tem que passar pela tribulação, e mesmo assim está escrito, eles lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. E se há pessoas que afirmam que o sangue não está mais no trono da graça, o sangue permanece no trono da graça até que o último tenha sido purificado. Nós somos simplesmente gratos. Eu não posso entrar em todas as coisas aqui, irmãos e irmãs. Mas se num e-mail está escrito, o irmão Branham, como profeta, ele colocou aquele ou aquele irmão para o ministério, e se esse irmão que foi abençoado ou colocado ao ministério pelo irmão Branham, então tem a revelação dos 7 trovões, então temos que crer e aceitar. Sim, nós queremos pessoas que o Senhor colocou na obra. Não que 12 irmãos tenham vindo para que o irmão Branham orasse por eles. Eu digo isso somente pelo motivo que simplesmente temos que ter o respeito diante de Deus e da palavra de Deus. Temos que manter isto. E como a voz do céu disse, cele o que os 7 trovões disseram e não escreva. Isto basta para mim. Isto basta de uma vez por todas. Isto deixamos com Deus. Nossa missão é crer como e o que a Escritura diz. Nossa preparação pela graça, que vivenciemos ela, que todo julgamento e toda maldição, que tudo seja tirado de nós e que de fato estejamos em grande expectativa daquilo que Deus fará, finalizando na igreja noiva, pela graça. Ao nosso Deus seja de fato a honra trazido. Eu estou indo no que se refere ao terceiro reino e a perseguição aos judeus. Eu ainda estou muito entristecido, para não dizer de fato entristecido, mas o Senhor cuidou também para isso. Mas Deus cuidou disso e deu a resposta, e nós podemos deixar tudo com Deus, com o Senhor, e tudo se tornará bem com todos nós. A noiva e o Espírito dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E todos que de fato receberam e aceitaram são gratos e alegres em seus corações que nós por tivermos ouvido a última mensagem e podemos crer como a Escritura diz. Vamos resumir. O Senhor, Ele chorou naquela época sobre Jerusalém e fez acusação aos escribas que eles tiraram a chave para o conhecimento da salvação, que jogaram para fora o conselho de nosso Deus e não se deixaram batizar por João. O que o Senhor falará aos doutores da lei no nosso tempo? O que Ele poderá dizer? Eles tiraram a chave, porque o Senhor, após
ele ter dado a revelação a Pedro, porque ele disse: a ti são dados as chaves do céu. Simplesmente o acesso, a revelação de Jesus Cristo nos coloca a chave da fé nas mãos e nós pisamos chão de revelação, que não somente uma conversa ou uma coisa que o Senhor disse, mas simplesmente ligados com a revelação. Eu te dou as chaves dos céus. E o que você firmar na terra estará firmado no céu. O que você soltar aqui na terra estará no céu solto. Eu digo isso hoje por aqueles que ainda têm amarramentos, que não se pode ajudar a si mesmo, que estão entristecidos, que estão lutando e implorando, mas não conseguem estar satisfeitos consigo mesmo e não sabem como deve continuar. Hoje, no nosso meio, nós temos jovens pessoas, nós temos pessoas no nosso meio que de fato receberam a graça de Deus, a libertação, que precisam da graça de Deus e libertação. E isto pode ser o dia. Nós lemos, o Senhor disse: vinde a mim, todos que estáis cansados e carregados, eu vos aliviarei, eu vos darei descanso para vossas almas. E somente quando Deus puder revelar a plena salvação em nós, nós poderemos nos colocar debaixo do seu jugo. Somente então poderemos tomar a nossa cruz sobre nós e segui-lo. Não uma cruz de madeira que nós coloquemos na frente aqui, ou colocamos... Não, mas de fato, tudo colocarmos sobre nós, pela causa do Senhor, pois tão certo... Quando nós carreguemos as chagas de Cristo, também nós veremos a glória. Então, a cruz será mudada pela coroa. Quem perseverar até o fim será coroado. Por favor, que hoje todos que estão com problemas, todos que necessitam de libertação, aceitem hoje. Está de fato diretamente no meu coração. Quando eu li esse texto, que o Senhor, Ele mesmo, Ele disse: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos. Eu vos aliviarei, darei paz. Irmãos e irmãs, eu quero, e Deus quer que todos que ouvem a palavra nesse tempo, que vivenciem o Senhor pessoalmente, a graça, que possam vivenciar a graça pessoalmente, de fato, a plena salvação, que possam vivenciar pessoalmente. E então, a mensagem não será somente estará em nós pela compreensão, mas sim pela revelação do Espírito, se de fato pudermos seguir o Senhor em todas as coisas, que Deus possa ter o seu caminho com todos nós. Nós cremos o que a Escritura diz, nós cremos o que Deus prometeu, nós aceitamos, recebemos e sabemos que Deus enviou seu servo e profeta. Ele disse a ele, assim como João Batista precedeu a primeira vinda de Cristo, assim tu será enviado com uma mensagem que precederá a segunda vinda de Cristo. Deus mesmo cuidou da sua palavra. E como João Batista pode dizer, eu mesmo não conhecia, mas aquele que me enviou para batizar, ele disse, sobre quem você vir o Espírito descer, este é que batiza com o Espírito e com fogo. E por isso ele pode dizer, eu
vos batizo com água para arrependimento. Aquele que vem após de mim vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Essa foi somente a certeza que ele tinha no começo do seu ministério, no começo que ele começou a fazer a tarefa. Eu não conheço, mas aquele que me enviou, ele disse a mim: cada servo de Deus recebe uma missão direta e sabe precisamente o que tem a fazer. E somos simplesmente tão gratos que Deus nos deu essa graça. E como aqui nós lemos na pregação do irmão Branham, Deus deu a promessa de restaurar todas as coisas, como aconteceu no dia de Pentecostes, pela graça, e como aconteceu pelo derramamento do Espírito Santo. Pelo derramamento do Espírito Santo. E quando aconteceu o derramamento do Espírito Santo, após o Senhor, em Lucas 24, e tudo o que os profetas, o que Moisés, o que estava nos Salmos escrito, ele resumiu tudo e mostrou aos seus discípulos, e então disse: não teve tudo que se cumprir, o que estava na lei de Moisés, nos Salmos e nos profetas, escrito. Irmãos e irmãs, o Senhor não fez o mesmo conosco, não Ele, de todos os povos, nos reuniu como seu povo, também conosco, que estavam em Moisés, nos Salmos e nos profetas. Ele também não nos revelou todas essas coisas e nos levou em concordância com a sua palavra e sua vontade, para que o derramamento do Espírito Santo, as chuvas tardias, possa vir sobre a igreja, que não é mais ensinada por escribas, por doutores da lei, mas sim pelo Espírito de Deus em toda a verdade, são guiados, assim como foi no princípio, assim é agora no fim. E nós, pela graça, nós vivenciaremos isto, que todos que agora, que simplesmente são introduzidos no ensinamento profético e na palavra, e são trazidos em concordância com Deus. Deus cuidou, e o poder do Espírito Santo se tornará revelado tão certo quanto o Senhor nos ensinou sobre todas as coisas, abriu a nossa compreensão para a Escritura, para que nós possamos crer como Deus disse em sua palavra. Quando falamos de graça, sobre a graça, então sabemos do que falamos. A quem eu mostrei graça, esse tem a graça, e de quem tem misericórdia, este recebe, desse tem misericórdia. Deus cuidou da sua palavra, nos trouxe de volta ao princípio, deu ensinamento pela graça, e Ele finalizará a sua obra pelo poderoso poder do Espírito Santo, e nenhum de nós terá pouco. Muitos, todos jubilarão e glorificarão e darão a Ele a glória. Ele cuida da sua palavra, Ele cuida sobre o seu povo e trará tudo ao cumprimento pela graça. A Ele, ao Todo-Poderoso Deus, seja glória e louvor, honra e adoração, agora e em toda a eternidade. Amém. Vamos levantar. Talvez venham os nossos irmãos, o irmão Jean-Claude, e talvez as irmãs também cantem também um hino após, mas deixe-nos em oração e na fé estarmos. E eu quero já perguntar agora, quantos estão presentes aqui, que hoje
querem consagrar suas vidas ao Senhor, de fato, consagrar suas vidas, reconhecem, que de fato reconhecem que esta noite, este dia, de fato, está determinado para que nenhum parta daqui como ele chegou, mas sim todos recebam, ouçam o chamado do Senhor e a oferta da graça, aceitem para si mesmos, vinde a mim todos, e todos que vieram a Ele, Ele não colocou nenhum para fora, Ele ajudou a todos, Ele perdoou a todos, Ele agraciou a todos, e Ele é o mesmo ontem, hoje e o mesmo eternamente. Se os nossos irmãos ainda não estão aqui, as duas irmãs, então cantarão um hino para a glória do Senhor. Então juntos nós oraremos, colocaremos tudo diante de Deus, simplesmente tudo. Vamos cantar nesse meio tempo, somente crê, somente crê. So wie der Meister möchte ich immer sein, mehr sanft und linde, mehr im Herzen klein, mehr eifrig wirken, mehr tätig sein für ihn. In seinem Dienste möcht ganz mein Herz erglühen. Nimm du mein Herz, ich möchte dein nur sein. Nimm du mein Herz und mach es gänzlich dein. Tilg alle Schuld, o Herr, ich bitte dich, wasche mich rein und halt mich ewiglich. So wie der Meister ist mein täglich Flehen, mein Kreuz zu tragen, mehr auf ihn zu sehen, mehr ernstes Mühen für Jesum einzustehen, mehr seines Geistes verloren nachzugehen. Nimm du mein Herz, ich möchte dein nur sein. Nimm du mein Herz und mach es gänzlich dein. Tilg alle Schuld, o Herr, ich bitte dich, wasche mich rein und halt mich ewiglich. So wie der Meister ist mein Lebensziel, mehr seine Lieb ich anderen zeigen will, mehr
segnend, wie auf Erden war. In Treu und Liebe, wie unwandelbar. Nimm du mein Herz, ich möchte dein nur sein. Nimm du mein Herz und mach es gänzlich dein. Tilg alle Schuld, o Herr, ich bitte dich, wasche mich rein und halt mich ewiglich. Nimm du mein Herz, ich möchte dein nur sein. Nimm du mein Herz und mach es gänzlich dein. Tilg alle Schuld, o Herr, ich bitte dich, wasche mich rein und halt mich ewiglich. Obrigado. Assim é, assim é. Isso está no profeta Isaías. E se os vossos pecados forem vermelhos como sangue, devem ser alvos como a neve. Diretamente no princípio do profeta Isaías está aqui escrito, Isaías capítulo 1, a partir do versículo 18. Isaías 1, a partir do versículo 18. Vinde, então, e argui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem desta terra. Simplesmente obediente e com a vontade. Vamos cantar mais uma vez somente crer. E hoje, todos aqueles que querem vir para a frente, podem ir para a frente. Nós então oraremos juntos. Para isso dizemos amém de todo o coração. Ele nos chamou, nós chegamos a Ele, nós aceitamos o que Ele nos deu. É de fato para você, para mim, para todos nós aconteceu. Ninguém precisa fazer algo ainda. Na fé,
aceitar e receber o que Ele fez por todos nós. Amados, aceitem assim na fé e recebam que o Senhor hoje, Ele deixa o chamado ecoar, que hoje vocês seguiram esse chamado, que o dia de hoje é o dia que o Senhor fez por todos vocês, para todos que vieram e que viriam. Amados, é de fato assim que o Senhor ainda hoje dá graça, perdão e plena salvação. Vocês podem crer, vocês podem todos crer, de coração crer, de coração crer. Ele carregou a minha culpa, ele levou a minha punição sobre si. Através das suas pisaduras, eu fui salvo. E assim como nosso Senhor em Mateus 26 disse que Ele derramaria o seu sangue por muito para perdão dos pecados. E Ele fez isso. Então Paulo escreve diretamente aos Efésios, no capítulo 1, nele nós temos a redenção através do seu sangue. Simplesmente aceitem na fé, hoje, na fé, aceitem. Efésios 1, versículo 7. Em quem temos a redenção pelo seu sangue. Vamos falar juntos, vamos falar isso juntos. Em quem temos a redenção pelo seu sangue. E a segunda parte, a remissão das ofensas. Vamos falar juntos. A remissão das ofensas. E a última parte, segundo as riquezas da sua graça. Segundo as riquezas da sua graça. Não teremos, mas sim, nós já temos. Nele, nós já temos a redenção. Por favor, também todos os jovens, aceitem para vocês, aceitem na fé. E esse é o dia que o Senhor de fato fez para vocês. Vamos cantar o coro antes da oração. Esse é o dia, esse é o dia. Amado Senhor, nós cremos que este é o dia que Tu fizeste para todos nós, que também tomamos nossa decisão para Ti e que hoje chegamos a Ti e olhamos para Ti, o crucificado, que exclamou: está consumado. Tu derramaste o sangue do novo pacto para a igreja do novo pacto. Carregaste, perdoaste todos os pecados, toda a culpa.
reparastes o dano. Amado Senhor, eu te peço por cada um, por todos que vieram para a frente, por todos, onde quer que estejam agora, que cremos, de coração cremos, dê a certeza da fé que tu nos aceitastes e recebestes, e que nós nos tornamos a tua propriedade para o tempo e para a eternidade. Amado Senhor, de coração eu te agradeço por ser realidade divina. Tu mesmo disseste: vinde a mim, todos, e nós todos viemos a ti. E nós agradecemos a ti de coração por tu nos recebestes e aceitastes. A ti, ao fiel Senhor, nós agradecemos por isto e pedimos: abençoe a todos. E nós te agradecemos mais uma vez que esse dia de ti foi determinado e é determinado. E nós te agradecemos por todos que vieram a ti, que aceitaram a graça, a salvação. Louvado e glorificado seja o teu maravilhoso e santo nome de Jesus. Aleluia. E mais uma vez, aleluia. Irmão Schmidt, venha então, por favor, ore conosco. Pai nos céus, nós te agradecemos por tua santa palavra, porque tu enviaste a tua palavra e cumpriu aquilo e cumpre aquilo para o qual é enviada. Nós te agradecemos, ó grande Deus, em Cristo Jesus, nosso Senhor, e nós vemos a confirmação daquilo que a tua palavra ainda hoje tem a validade e teu Espírito ainda chama. Nós te agradecemos por todos os jovens que abrem os seus corações para ti. Senhor, nós pedimos juntamente, abençoa-os, Senhor, santifica-os, esteja com eles em todos os seus caminhos, Senhor, meu Deus, porque neste mundo eles não têm lugar, mas em ti eles têm um lugar, Senhor Jesus. Nós te agradecemos e te pedimos mais uma vez, abençoe, acompanhe, mantenha e fortifique na fé para a honra do teu nome. Amém. Agora quero perguntar: quantos estão aqui que necessitam de cura? Elevem as suas mãos. Alguns aqui. Está de fato escrito nas suas pisaduras, nós fomos curados. Não está somente no Velho Testamento como promessa, está no Novo Testamento escrito que nós, nas suas pisaduras, fomos curados. Primeiro, leremos 1 Pedro, segundo capítulo, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24. Levando Ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro. Amém. Os teus, os meus, nossos pecados, Ele não fará, Ele já fez, já está consumado. Ele mesmo levou com o seu corpo, porque nós pecamos no corpo, Ele levou todos os pecados sobre si, em seu corpo, no madeiro.
para que nós fôssemos libertos do pecado, para que pudesse viver para a justiça. E pelas suas feridas fostes sarados. Aqui o apóstolo endereça e diz simplesmente: fostes curados. Isto eu passo adiante no nome do Senhor. Por suas feridas, vocês todos que hoje creem e aceitam e recebem, nas suas feridas, vocês todos estão curados. Amém, amém, digam amém. Nas suas feridas, nós somos curados. Então, salvação e cura nos foi dado a partir de Deus, no santo, em Jesus, nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. E o último versículo a salvação é realçada, porque éreis como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo das vossas almas. Uma verdadeira conversão inclui perdão, inclui a cura, inclui tudo. Todos nós caminhávamos para a perdição, mas hoje nós aceitamos e recebemos, sabemos que nós vivenciamos a nossa salvação pela graça. Quem fala mais um coro que podemos cantar? Ó é Jesus, ó é Jesus. Amado Senhor, em missão para Ti, no Teu nome, nós podemos expressar: em Ti nós temos a redenção pelo Teu sangue, em Ti nós temos a cura, em Ti nós temos a libertação, em Ti nós temos a vida eterna. Amado Senhor, eu te agradeço por este dia no qual Tu fizestes grandes coisas pela graça. E nós damos a Ti somente a honra por isto e consagramos a Ti todos que consagraram suas vidas a Ti. E eu quero ver todos contigo na glória. Nós cremos que Tu darás pela graça. Louvado e glorificado seja o Teu maravilhoso nome de Jesus. E agora cantaremos ainda eu amo de coração. E mais uma vez em inglês. Amado Senhor, abençoe também a todos que estão ligados via internet, em todos os povos e línguas, sobre toda a terra.
Nós te agradecemos de coração, também por nossos tradutores. Nós te agradecemos a Ti, porque Tu fizeste, tornasse possível que a Tua palavra alcançasse os confins da terra. Sejam todos abençoados em todos os continentes, em todas as línguas, com a bênção do Todo-Poderoso Deus, no santo nome de Jesus. Aleluia. Amém. Amém. E todo o povo diga amém.